Milionário fica chocado ao ver filho negro do zelador resolver crise no escritório. O caos parecia tomar conta da Vantagem Soluções. Nas salas de reunião, a tensão rasgava o ar. O CEO Érico Tramontina, sempre confiante e cheio de energia, estava pálido, os olhos brilhando de desespero, enquanto gritava ordens contra um desastre que ameaçava engolir um contrato milionário. O silêncio se quebrava com o som frenético dos teclados e os murmúrios angustiados dos especialistas em tecnologia. Todos, sem exceção, homens brancos de postura rígida e vozes carregadas de frustração. No meio daquele redemoinho, uma figura pequena e quase invisível caminhava pelos andares inferiores do prédio. Zahara, uma garota de 16 anos, tinha uma inteligência que brilhava como um farol na escuridão de incertezas daquela empresa. Filha do zelador, um homem negro que limpava, consertava e respirava os corredores que a elite da Vantagem parecia ignorar. Zahara não era vista por muitos, mas naquela tarde, o silêncio parecia gritar, enquanto ela abria seu laptop emprestado, dedos trêmulos, escaneando linhas e mais linhas de códigos confusos. Ali, no meio daquele emaranhado de dados, algo estranho apareceu, um código oculto, camuflado com uma complexidade que poucos notariam. A mente dela rodava a 1000 por hora, um jogo perigoso entre entender e revelar. Cada tecla apertada trazia um frio na espinha, porque além da crise, havia algo mais sinistro rolando nos bastidores. Ela sentiu. Ali, naquele momento, a sombra do preconceito a envolvia. Não era só por ser jovem, mas por ser a filha do zelador, a garota que nunca teve um lugar naquela sala cheia de olhares desconfiados. Era como se cada cifra decifrada fosse também um grito por reconhecimento. Zahara hesitou, preso naquela luta brutal, expor sua genialidade num mundo que sempre a marginalizou, ou se esconder e deixar a tempestade continuar. Enquanto ela seguia, descobriu que aquilo não era só um erro técnico. Era uma armadilha. Alguém planejou tudo para destruir a Vantage. O choque apertava o peito quando ela viu que estava enfrentando mais do que batidas falhas no sistema. Era uma guerra contra o próprio preconceito que pulsava nas veias daquela empresa. De repente, um movimento na porta. Ainda com os olhos grudados na tela, Zahara percebeu a chegada de um homem. Um engenheiro veterano, branco, olhos carregados de ciúme, que viu naquela atuação uma ameaça direta. Ele faria qualquer coisa para silenciá-la, para proteger seu lugar ao sol. O coração de Zahara acelerou. O nervosismo misturava-se com coragem. Ela estava prestes a clicar em enviar naquele e-mail crucial que poderia mudar o jogo, quando a tela piscou e uma mensagem anônima apareceu em letras vermelhas. Cuidado com aqueles que te cercam. O silêncio tornou-se sufocante. O que isso significava? Quem estava de olho nela? Zahara ficou olhando para a frase, o nó na garganta apertando, com o celular caindo lentamente da mão. O futuro na Vantage, o preço da verdade, tudo dependia do que viria a seguir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio na sala de reuniões se tornou ensurdecedor. Zahara sentiu o peso do olhar do engenheiro veterano como se fosse uma lâmina afiada. Cada palavra dele como um veneno que poderia se espalhar rapidamente. O frio na espinha se intensificou. Não era apenas uma crise técnica, era uma batalha pela sobrevivência em um mar de indiferença. Cuidado com aqueles que te cercam. A mensagem ecoava em sua mente, uma advertência que parecia ter mais profundidade do que ela poderia imaginar. Com um lastro de coragem, Zahara respirou fundo e, em um movimento decidido, clicou no botão enviar. Um alívio momentâneo, mas a satisfação evaporou rapidamente. O engenheiro, em sua raiva reprimida, disparou para a tela de Zahara. O que você está fazendo aqui? Isso não é lugar para você. Sua voz estrondou, mas o que foi ainda mais chocante foi o que veio a seguir. A porta da sala se abriu e a figura do CEO, Érico Tramontina, surgiu, com a urgência estampada no rosto. Mas Zahara não tinha tempo para pensar em seu chefe. Algo mais devastador estava prestes a se desenrolar. O engenheiro girou-se para Érico e um brilho de traição cruzou seus olhos. Ela está tentando sabotar a empresa, Érico. Eu posso provar. Antes que ela pudesse defender-se, um lembrete soube abalar as fundações de tudo o que ela conhecia. Com um olhar gélido, o engenheiro puxou uma pasta debaixo do braço. Aqui estão os relatórios. Olhe bem. Zahara enviou informações confidenciais para um cliente rival. É uma traidora. Ele atirou a pasta na mesa. Papéis voaram como folhas secas, revelando transações clandestinas e e-mails. Zahara ficou paralisada, o coração disparado, suas mãos trêmulas. Érico franziu a testa, confuso. Mas Zahara logo percebeu o que estava acontecendo. O que parecia uma simples batalha por um contrato era uma armadilha meticulosamente orquestrada. O engenheiro tinha razões pessoais, e Zahara era apenas uma peça descartável no seu jogo. Desde o início, ele queria silenciá-la, eliminar qualquer chance de uma nova voz naqueles corredores. Agora, a frieza em seu olhar parecia reforçar a natureza dúbia que sempre havia sentido. Zahara avançou com a mente fervilhando. Eu não fiz nada! Você está errado! Sua voz se elevou, mas sua insegurança podia ser sentida. Os murmúrios da equipe nas salas vizinhas filtravam-se pelo ar pesado, mas o que ela não sabia era que, enquanto a tensão aumentava, uma figura familiar estava prestes a entrar em cena. O zelador, seu pai, apareceu, ofegante e preocupado. Ele não deveria estar lá. Sempre se manteve afastado dos negócios da Vantage. O silêncio rapidamente se transformou em murmúrios intrigantes. O que você está fazendo aqui? Érico questionou, com uma mistura de surpresa e desconforto. E foi nesse momento que o pai de Zahara, olhar firme e voz ressoante, revelou o que ninguém esperava. Eu conheço essa empresa melhor do que imagina, Érico. Você acha que não percebi quando começaram a se desenrolar os planos da concorrência? Que eu não via os números? Sou mais do que um zelador. Seus segredos estão ao nosso alcance. O choque foi palpável, como se uma bomba tivesse explodido, sacudindo os alicerces daquele ambiente. Zahara desabou em uma onda de emoções. A luta pela verdade
finalmente revelando sua verdadeira força. O comportamento do engenheiro, a desconfiança em torno dela, tudo levava a um caminho que ela nunca ousou imaginar. Um eco de traição, uma armadilha e agora um revelador ali. Tudo se entrelaçava em uma teia complexa e obscura, mas a reviravolta não havia terminado. A partir de um gesto de desespero, o engenheiro puxou um flash drive do bolso e, com um sorriso traiçoeiro, gritou: "Vamos ver quem realmente controla os dados na Vantage." Ele inseriu o dispositivo na tela e, súbito, imagens, e-mails e vídeos começaram a se propagar, revelando um colapso de corrupção que ameaçava não só a empresa, mas seus próprios laços familiares e a vida que Zahara tanto lutara para mudar. A verdade pulsava no ar. Quem era realmente o inimigo? Sabotadores, aliados ou algo muito mais profundo? O ar na sala estava eletrificado. Uma tensão palpável, como se a própria estrutura do edifício tremesse sob o peso da revelação. Zahara, paralisada, observava o engenheiro, seu sorriso traiçoeiro iluminado por um triunfo que parecia estar prestes a se transformar em uma tempestade. O rosto de Érico também denunciava uma confusão profunda, como se as perguntas que borbulhavam em sua mente fossem explosivas. Quem realmente controla os dados na Vantage? O engenheiro repetiu, sua voz ecoando com um eco do desprezo. Quando as imagens começaram a se propagar, o pânico espreitou os rostos ao redor. Por que isso está acontecendo? Zahara pensou, seu coração disparando enquanto a verdade obscura se revelava na tela. Mas então, como um trovão cortando o céu, a porta se escancarou novamente, e uma figura conhecida entrou, sua presença obscurecendo tudo o que já crescia como uma tempestade. Era Mário, o CFO da Vantage, uma figura respeitada. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, mas as palavras eram mais uma ordem do que uma pergunta. O engenheiro, agora tomado pela adrenalina, não hesitou. Zahara está tentando nos trair. Eu sou a única pessoa aqui que está tentando salvar a empresa. Mas as palavras mal saíram de seus lábios antes que Mário o interrompesse. Silêncio! Sua voz rangia ao expor um lado que todos pensavam que ele mantinha sob controle. E foi nesse momento que a tela começou a piscar. Informações sensíveis apareceram uma após a outra, revelando o que parecia ser um conluio entre Mário e um conglomerado rival. As transações, as comunicações, os acordos, tudo exposto em um jorro de corrupção interligada, e um pavor gelado tomou conta da sala. Zahara olhou para seu pai, que agora parecia se desmoronar sob o peso da nova realidade. O zelador havia observado a Vantage por anos, mas agora percebeu que até mesmo seu próprio trabalho sem brilho só fazia parte de um plano muito maior, muito mais grotesco do que ele conseguia imaginar. Os gritos começaram, murmúrios de funcionários que não podiam acreditar no que viam. É uma armadilha. Mário, você não pode estar envolvido! Gritou Érico. Mas Mário apenas riu, um som agudo que cortou o ar. Ah, como são ingênuos! A frieza de sua risada ecoava, sufocante. Zahara percebeu que todos estavam tão deslumbrados com a revelação que ninguém percebia o que estava acontecendo ao redor. O engenheiro, percebendo seu erro, começou a recuar, mas seus olhos denunciavam uma fumaça de pânico. Porém,
não antes que um arquivo secreto aparecesse na tela. O nome Zahara, destacando-se em títulos chocantes. Filha do zelador feita cúmplice em plano de sabotagem interna. As certezas foram destruídas sob a força das palavras. O ar ficou paralisante. O tempo parecia ter parado. A traição não era apenas do engenheiro, mas a própria Zahara agora tinha seu legado manchado na tela, como se a verdade tivesse virado uma lâmina, usando seu próprio nome como fio. Agora, entre lágrimas e raiva surpreendente, ela viu o retrato de seu pai, seu olhar perdido e incrédulo. O que mais havia em seus segredos? Zahara estava prestes a perguntar, quando Mário, um grotesco sorriso de vitória nos lábios, revelou um último truque. Sua verdadeira origem. Você não é quem pensa que é. A sala explodiu em murmúrios, e Zahara congelou, os ecos da revelação reverberando ao seu redor. Ela nunca havia sentido tanto medo, e a pergunta cruciante ficou pairando no ar. Quem era realmente? O fim de um capítulo, sim, mas o começo de uma luta que se desenharia em um labirinto de traições, alianças e verdades. Era um novo jogo, ainda mais perigoso, e Zahara estava prestes a descobrir quão profundamente enraizados estavam os segredos que cercavam sua vida. O ar na sala estava eletrificado, uma tensão palpável, como se a própria estrutura do edifício tremesse sob o peso da revelação. Zahara, paralisada, observava o engenheiro, seu sorriso traiçoeiro iluminado por um triunfo que parecia estar prestes a se transformar em uma tempestade. O rosto de Érico também denunciava uma confusão profunda, como se as perguntas que borbulhavam em sua mente fossem explosivas. Quem realmente controla os dados na Vantage? O engenheiro repetiu, sua voz ecoando com um eco do desprezo. Quando as imagens começaram a se propagar, o pânico espreitou os rostos ao redor. O que seriam as consequências? Zahara pensou, seu coração disparando enquanto a verdade obscura se revelava na tela. Mas então, como um trovão cortando o céu, a porta se escancarou novamente, e uma figura conhecida entrou, sua presença obscura. Era Mário, o CFO da Vantage, uma figura respeitada, quase venerada na empresa. Seus olhos estreitaram e o sorriso frio se espalhou pelo rosto, esboçando um tipo de controle. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou. Mas as palavras eram mais uma ordem do que uma pergunta. O engenheiro, agora tomado pela adrenalina, não hesitou. Zahara está tentando nos trair. Eu sou a única pessoa aqui que está tentando salvar a empresa. Mas as palavras mal saíram de seus lábios, antes que Mário o interrompesse. Silêncio. Sua voz rangia ao expor um lado que todos pensavam que ele mantinha sob controle. E foi nesse momento que a tela começou a piscar. Informações sensíveis apareceram uma após a outra, revelando o que parecia ser um conluio entre Mário e um conglomerado rival. As transações, as comunicações, os acordos, tudo exposto em um jorro de corrupção interligada, e um pavor gelado tomou conta da sala. Zahara olhou para seu pai, que agora parecia se desmoronar sob o peso da nova realidade. O zelador havia observado a vantagem por anos, mas agora percebeu que até mesmo seu próprio trabalho sem brilho só fazia parte de um plano muito maior, muito mais grotesco do que ele conseguia imaginar. Os gritos começaram, murmúrios de funcionários que não podiam acreditar no que viam. É uma armadilha. Mário, você não pode estar envolvido! Gritou Érico, mas Mário apenas riu, um som agudo que cortou o ar.
Ah, como são ingênuos! A frieza de sua risada ecoava, sufocante. Zahara percebeu que todos estavam tão deslumbrados com a revelação que ninguém percebia o que estava acontecendo ao redor. O engenheiro, percebendo seu erro, começou a recuar, mas seus olhos denunciavam uma fumaça de pânico. Porém, não antes que um arquivo secreto aparecesse na tela, o nome Zahara destacando-se em títulos chocantes. Filha do zelador feita cúmplice em plano de sabotagem interna. As certezas foram destruídas sob a força das palavras. O ar ficou paralisante. O tempo parecia ter parado. A traição não era apenas do engenheiro, mas a própria Zahara agora tinha seu legado manchado na tela, como se a verdade tivesse virado uma lâmina, usando seu próprio nome como fio. Agora, entre lágrimas e raiva surpreendente, ela viu o retrato de seu pai, seu olhar perdido e incrédulo. O que mais havia em seus segredos? Zahara estava prestes a perguntar, quando Mário, um grotesco sorriso de vitória nos lábios, revelou um último truque. Sua verdadeira origem, você não é quem te. Um calafrio percorreu a sala. Os murmúrios se transformaram em gritos de confusão e desespero. Zahara estava prestes a responder, quando Mário continuou, a voz gélida. Você não é filha do seu pai. Sua verdadeira mãe, ela era uma das líderes do nosso maior rival. O silêncio se apoderou da sala, intenso e opressivo, como se tudo o que construíram até ali estivesse desmoronando. A revelação despretensiosa pendia no ar como um fardo insuportável. O rosto de Zahara empalideceu. As memórias de sua infância e das histórias que ouvira de seu pai tornaram-se um enigma em meio à nova verdade. Não, isso não pode ser verdade, ela gritou, seu coração se despedaçando. Os olhares ao redor a fitaram com uma mistura de compaixão e escárnio. Mário parecia satisfeito ao vê-la em uma maré de emoções. Mas é verdade. E agora você vê? Você carrega um peso que nunca pôde imaginar. Uma onda de choque percorreu a sala, transformando o caos em um frenesi de discussões desenfreadas. Zahara se voltou para seu pai, esperando uma explicação, mas a expressão de dor em seu rosto sugeria que talvez ele soubesse mais do que dissera. Eu não sabia, ele murmurou, a voz trêmula. Tem uma razão para você estar aqui, Zahara. Uma razão para você ter sido escolhida para esta batalha. Você é mais do que a filha do zelador. Você é a chave para acabar com esta corrupção. Mário cuspiu suas palavras, cada sílaba apunhalando o ar. Zahara estava atordoada. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma forma que nunca imaginara. Mas uma pergunta ainda flutuava como um eco aterrador. Ela seria a salvadora ou a próxima vitimizada nessa teia de traições? Quando a verdade se revela, um novo jogo começa. E Zahara precisa decidir rapidamente de que lado quer estar. O ar estava cortante. A revelação de Mário reverberava na sala como uma bomba. Zahara sentia o mundo ao seu redor se desmoronar. As paredes da sala sorrindo ironicamente frente à sua desolação. Seu pai estava paralisado, uma rocha em meio à tempestade, com os olhos vidrados, incapaz de encontrar palavras. Mas o que deveria ser um momento de angústia estava prestes a se transformar em caos infernal. Um apagão repentino cortou a luz. O edifício, que até ali parecia um reino de cristal, agora parecia um labirinto de sombras.
Grunhidos de surpresa se espalharam entre os presentes, e o som mudo do pânico tomou conta. Os tablets e laptops na sala piscaram antes de se apagarem, mergulhando todos em uma escuridão densa e sufocante. Zahara podia sentir o medo tomando conta do ambiente. E então uma sirene estourou, como o rugido de um animal ferido. A emergência soava aguda e ameaçadora sob a escuridão. A posição de Mário, que antes estava elevada como um tirano em seu palco, agora parecia vulnerável, e uma sombra de nervosismo cruzou seu rosto. Mário, o que está acontecendo? Vociferou Érico, sua voz tremendo na penumbra. A tensão já existente agora se transformava em pânico. O que você fez? Você está envolvendo a empresa em um caos total. Eu não fiz nada, Mário gritou, mas havia uma falha na sua voz. Zahara, mesmo em meio à confusão, notou a mudança súbita. A tela principal piscou de novo. Um logotipo familiar apareceu na exibição. Sombra e luz. A mensagem em letras brancas começou a se desdobrar em um fluir incessante. Vocês caíram na armadilha. Preparem-se para o próximo ato. Um ruído audível se formou em resposta, como um exército de vozes sussurrando entre si, os murmúrios se transformando em gritos de pânico. Serpentes de desconhecidos se enredavam no ar. Zahara virou-se para seu pai, buscando proteção, mas ele olhava para a tela, a expressão em seu rosto cheia de terror. Não pode ser. O próximo lampejo de luz revelou um rosto na tela, um rosto que Zahara conhecia bem. Sua mãe. Naquele momento, tudo se desfez. Sua mãe não era uma simples líder de um rival, mas uma figura central na conivência, uma das líderes da sombra e luz. Mário não estava apenas se conectando a um rival. Ele estava traindo sua própria equipe, sua própria empresa por causa dela. Você está por trás disso tudo, gritou Zahara, o desespero transformando-se em fúria. Culpa você que não conseguiu se libertar do passado. A sala foi preenchida com um som agudo de tensão. Mário tentou protestar, mas as linhas de culpa e trapaça se uniam numa rede de conspirações que sufocavam a compreensão de Zahara. E no meio de todo o tumulto, um flash, uma luz esverdeada cortou a escuridão. Um tiro. O grito de alguém ecoou ferozmente. Não era apenas uma arma, mas uma arma de fogo. O zumbido da bala ressoou junto ao grito. E Zahara viu o corpo do engenheiro tombar no chão, seus olhos arregalados. A traição se desvanecendo em um momento horrendo. Apenas um aviso, gritou uma sombra emergente da escuridão. Um homem com um capuz, sua figura envolta em mistério, fez um gesto ameaçador para a sala. Apenas um aviso. O silêncio absoluto. O ar parecia pesado como chumbo. As palavras se congelavam na garganta de Zahara. A verdade não era apenas sobre ela. Ela percebeu isso ao olhar para o corpo do homem no chão. A treta entre os dois grupos agora se desvelava diante dos seus olhos, e suas esperanças estavam entrelaçadas a um jogo do qual ela não tinha ideia de como escapar. Com a mão tremendo, Zahara se virou para olhar para seu pai. Quem era aquele? O que está acontecendo? A sala estava arrebentada em caos e violência, e a única certeza era que nada seria como antes. Em meio à confusão, Mário se afastou, seu rosto contorcido em desespero.
Você não entende, Zahara. Sua mãe não é a única que carrega segredos. Nossa, a entonação de suas últimas palavras ressoava como um eco formidável, agora deixando um vácuo imenso. O destino estava se esquivando, e Zahara se viu no epicentro de uma tempestade que só começava. O mundo virava de cabeça para baixo. O que mais estava escondido? E, acima de tudo, quem realmente era? O ar estava cortante. A revelação de Mário reverberava na sala como uma bomba. Zahara sentia o mundo ao seu redor se desmoronar. As paredes da sala sorrindo ironicamente frente à sua desolação. Seu pai estava paralisado, uma rocha em meio à tempestade, com os olhos vidrados, incapaz de encontrar palavras. Mas o que deveria ser um momento de angústia estava prestes a se transformar em caos infernal. Um apagão repentino cortou a luz. O edifício que até ali parecia um reino de cristal, agora parecia um labirinto de sombras. Grunhidos de surpresa se espalharam entre os presentes e o som mudo do pânico tomou conta. Zahara podia sentir o medo tomando conta do ambiente. E então, uma sirene estourou, como o rugido de um animal ferido. A emergência soava aguda e ameaçadora sob a escuridão. A posição de Mário, que antes estava elevada como um tirano em seu palco, agora parecia vulnerável e uma sombra de nervosismo cruzou seu rosto. Mário, o que está acontecendo? Sua voz tremendo na penumbra. A tensão existente agora se transformava em pânico. O que você fez? Você está envolvendo a empresa em um caos total. Eu não fiz nada, Mário gritou, mas havia uma falha na sua voz. Zahara, mesmo em meio à confusão, notou a mudança súbita. A tela principal piscou de novo. Um logotipo familiar apareceu na exibição. Sombra e luz. A mensagem em letras brancas começou a se desdobrar em um fluir incessante. Vocês caíram na armadilha. Preparem-se para o próximo ato. Um ruído audível se formou em resposta, como um exército de vozes sussurrando entre si, os murmúrios se transformando em gritos de pânico. Serpentes de desconhecido se enredavam no ar. Zahara virou-se para seu pai, buscando proteção, mas ele olhava para a tela, a expressão em seu rosto cheia de terror. Não pode ser. O próximo lampejo de luz revelou um rosto na tela, e Zahara gelou. Não era a mãe que somera em suas lembranças, mas outra figura que ela nunca esperava ver. Leonel, seu amigo de infância, agora um executivo de rosto impassível e terno caro, um dos líderes da sombra e luz. A cena mudou rapidamente, desvendando o que parecia ser uma reunião clandestina entre Mário e Leonel. Vocês não sabiam que estive aqui o tempo todo? A filha do zelador sempre será um peão no meu jogo. A voz de Leonel ecoou, um tom de deboche que perfurava a atmosfera tensa. O horror se instalou como um nevoeiro denso, sufocante. Zahara mal conseguiu respirar. Você? Por que você está fazendo isso? Sua pergunta saiu como um sussurro, mas dentro dela uma tempestade rugia. Sua mente rodopiava entre memórias de risadas compartilhadas, e agora essa traição horrenda. O vídeo continuou a se desenrolar, revelando um plano enredado onde cada movimento dentro da empresa fora manipulado por Leonel, uma arma de 2 gumes. Sua ascensão, Zahara. Tudo foi chamado para o momento que você se tornaria a isca perfeita. O pai que você adora, ele estava destinado a cair junto com a Vantage. O chão sob os pés de Zahara começava a desmoronar.
Em uma fração de segundo, o amor pelo seu pai e a lealdade a Leonel colidiam. Você nunca foi meu amigo. Sua traição. Isso nunca foi sobre o que você disse ser. Gritou, o desespero transbordando. No entanto, em meio ao tumulto, uma figura encapuzada emergiu da escuridão. O homem se dirigiu a Zahara com um tom profundo, como se conhecesse seus medos mais obscuros. A verdade vai além do que você imagina, minha filha. O choque a atingiu como uma onda de frio, as pessoas parando de gritar. É impossível. Segundos se arrastaram enquanto a realidade começava a se ajustar ao seu redor em um caleidoscópio de traições. Como você sabe quem eu sou? Eu sou muito mais do que você nunca foi. Sua verdadeira mãe não é outra senão a mente por trás da sombra e luz. A revelação cortou como uma espada. O que deveria ser um alicerce sólido de identidade e amor agora desmoronava sob a verdade brutal. Zahara olhou para o céu escuro que se desdobrava acima dela. Seu sangue ferveu, as chamas da raiva a consumindo. O homem, ainda encapuzado, continuou. E você está no centro de tudo isso. A única maneira de mudar o rumo é confrontar sua história e escolher um lado. Assim, à beira do caos, Zahara percebeu que a linha divisória entre amor e traição nunca foi tão tênue. Tudo o que ela conhecia ia se transformar em nada se ela não tomasse uma decisão rapidamente, presa em um jogo onde ninguém estava salvo. A realidade estava se tornando uma tela em branco para ela pintar. Mas de que forma? O destino estava entrelaçado e as sombras se moviam ao seu redor, revelando um novo mundo de perigos. No entanto, restava uma última pergunta, ecoando em seu coração. Quem ela realmente era? O ar estava cortante. A revelação de Mário reverberava na sala como uma bomba. Zahara sentia o mundo ao seu redor se desmoronar, as paredes da sala sorrindo ironicamente frente à sua desolação. Seu pai estava paralisado, uma rocha em meio à tempestade, com os olhos vidrados, incapaz de encontrar palavras. Mas o que deveria ser um momento de angústia estava prestes a se transformar em caos infernal. Decida, Zahara. Você está aqui agora, neste ponto de ruptura. A figura encapuzada se aproximou, sua sombra dançando com as luzes intermitentes da tela. O que você realmente quer saber? Em meio ao pandemônio, um estalo cortante ressoou, e quando o pânico se dispersou por frações de segundo, uma nova figura emergiu das sombras. Era Leonel, com um olhar triunfante e a confiança de quem sempre soube que estava no controle de cada movimento. Você realmente acreditou que podia se livrar de mim, Zahara? Sua voz ressoou como uma facada. Zahara estava em estado de choque. O que você quer dizer com isso? Ela deu um passo para trás, sentindo a dor na ponta dos dedos. As memórias compartilhadas agora eram uma miragem, uma teia de mentiras bem tecida. Você sempre foi uma peça-chave neste jogo. Leonel apontou para a tela, agora cheia de vídeos que mostravam reuniões clandestinas e acordos obscuros entre as duas empresas, Vantage e Sombra e Luz. Sua mãe, sua verdadeira mãe, ela era líder dessas operações antes de desaparecer. E você, apenas uma moça comum, foi o plano B. Uma onda de emoção empurrou Zahara para frente. Como você pode dizer isso? Minha mãe é uma vítima. A raiva pulsava, despontando uma coragem que há muito estava adormecida. E então, em um movimento rápido como um relâmpago, o homem encapuzado se revelou. O capuz escorregou, revelando um rosto familiar. Era Marcos, amigo de infância de Zahara, que também trabalhava na Vantage como analista de segurança.
Essa traição cortou ainda mais fundo. Eu tentei, Zahara, mas não havia como parar isso. Sua mãe, ela tinha que ser eliminada. Estávamos todos no controle de um plano maior. Um arrepio percorreu a espinha de Zahara. O chão abaixo dela começou a desmoronar como um castelo de cartas em meio a uma tempestade. Eliminada? Você me diz que todos, incluindo meu pai, estavam cientes disso? Marcos desviou o olhar, a culpa estampada em sua face. Fui forçado a agir. Era a única forma de garantir nossa segurança. A verdade é que você não é só a filha do zelador, Zahara. Você é a sucessora da linha de liderança Sombra e Luz. Os murmúrios cresceram em intensidade. A sala agora um campo de batalha disperso por mentiras, pasteladas de incredulidade, ofuscantes olhares de raiva, todos tragicamente perdidos em uma confusão profunda. Zahara se viu cercada por traições, suas raízes imersas em uma maquinária de conspirações que não poderia imaginar. Você se lembra da noite em que decidiu perseguir seu sonho aqui? Aquilo não foi uma escolha. Foi um elaborado plano para atraí-la de volta ao nosso lado. O zelo de Leonel era palpável, enquanto observava a desintegração de Zahara. Um eco de incredulidade ressoou. E Zahara, em um ímpeto arrebatador, clamou: Eu não sou uma peça de xadrez. Não joguem comigo. Não usem minha vida como um tabuleiro. As luzes começaram a piscar. E, de repente, uma água-viva de chamas cruzou a tela, revelando a imagem de sua verdadeira mãe em um holofote. Seu olhar penetrante, tão familiar e ao mesmo tempo distante. Zahara, sussurrou a imagem. Prometa-me que você não se tornará como eles. Um estalo elétrico passou pela sala, à medida que Mário gritou. O que você fez, Leonel? Você a trouxe para o centro do caos. Isso a matará. As luzes, em um último lampejo, exibiram as imagens de seus pais. Um passado que Zahara acreditou que nunca poderia reviver. Uma camada oculta, recém-desvelada, arremessou a verdade a seus pés. Toda a narrativa da sua vida transformando-se em uma miríade de segredos não ditos. O verdadeiro papel de Marcos, de Leonel, de seu pai e de sua maior traição, agora era claro. Agora você tem duas escolhas, Zahara, Leonel disse, seu sorriso cruel refletindo a luz piscar. Uma se junta a nós. Outra, bem, você verá o que acontece com aqueles que se opõem à sombra e luz. O destino estava se esquivando, e Zahara se viu no epicentro de uma tempestade que só começava. O que mais estava escondido? E, acima de tudo, quem realmente era, entre um respiro desgastado e o murmúrio devastador da verdade? Ela sentiu a verdadeira batalha se iniciar. Não apenas contra os inimigos que a cercavam, mas pela batalha pela sua própria identidade e pelo legado que poderia ser. O ar estava cortante. A revelação de Mário reverberava na sala como uma bomba. Zahara sentia o mundo ao seu redor se desmoronar, as paredes da sala sorrindo ironicamente frente à sua desolação. Seu pai estava paralisado, uma rocha em meio à tempestade, com os olhos vidrados, incapaz de encontrar palavras. Mas o que deveria ser um momento de angústia estava prestes a se transformar em caos infernal. Decida, Zahara. Você está aqui agora, neste ponto de ruptura. A figura encapuzada se aproximou, sua sombra dançando com as luzes intermitentes da tela. O que você realmente quer saber? Em meio ao pandemônium, um estalo cortante ressoou, e quando o pânico se dispersou por frações de segundo, uma nova figura emergiu das sombras.
era Leonel, com um olhar triunfante e a confiança de quem sempre soube que estava no controle de cada movimento. Você realmente acreditou que podia se livrar de mim, Zahara? Sua voz ressoou como uma facada. Zahara estava em estado de choque. O que você quer dizer com isso? Ela deu um passo para trás, sentindo a dor na ponta dos dedos. As memórias compartilhadas agora eram uma miragem, uma teia de mentiras bem tecida. Você sempre foi uma peça-chave neste jogo. Leonel apontou para a tela, agora cheia de vídeos que mostravam reuniões clandestinas e acordos obscuros entre as duas empresas, Vantage e Sombra e Luz. Sua mãe, sua verdadeira mãe, ela era a líder dessas operações antes de desaparecer. E você, apenas uma moça comum, foi o plano B. Uma onda de emoção empurrou Zahara para frente. Como você pode dizer isso? Minha mãe é uma vítima. A raiva pulsava, despontando uma coragem que há muito estava adormecida. E então, em um movimento rápido como um relâmpago, o homem encapuzado se revelou. O capuz escorregou, revelando um rosto familiar. Era Marcos, amigo de infância de Zahara, que também trabalhava na Vantage como analista de segurança. Essa traição cortou ainda mais fundo. Eu tentei, Zahara, mas não havia como parar isso. Sua mãe, ela tinha que ser eliminada. Estávamos todos no controle de um plano maior. Um arrepio percorreu a espinha de Zahara. O chão abaixo dela começou a desmoronar como um castelo de cartas em meio a uma tempestade. Eliminada? Você me diz que todos, incluindo meu pai, estavam cientes disso? Marcos desviou o olhar, a culpa estampada em sua face. Fui forçado a agir. Era a única forma de garantir nossa segurança. A verdade é que você não é só a filha do zelador Zahara. Você é a sucessora da linha de liderança Sombra e Luz. Os murmúrios cresceram em intensidade. A sala agora, um campo de batalha disperso por mentiras, pasteladas de incredulidade, ofuscantes olhares de raiva, todos tragicamente perdidos em uma confusão profunda. Zahara se viu cercada por traições, suas raízes imersas em uma maquinária de conspirações que não poderia imaginar. Você se lembra da noite em que decidiu perseguir seu sonho aqui? Aquilo não foi uma escolha. Foi um elaborado plano para atraí-la de volta ao nosso lado. O zelo de Leonel era palpável enquanto observava a desintegração de Zahara. Um eco de incredulidade ressoou, e Zahara, em um ímpeto arrebatador, clamou: Eu não sou uma peça de xadrez. Não joguem comigo. Não usem minha vida como um tabuleiro. As luzes começaram a piscar, e de repente, uma água viva de chamas cruzou a tela, revelando a imagem de sua verdadeira mãe em um holofote. Seu olhar penetrante, tão familiar e ao mesmo tempo distante. Zahara, sussurrou a imagem, prometa-me que você não se tornará como eles. Mas antes que a angústia se transformasse em desespero, uma explosão ensurdecedora sacudiu o prédio. O vidro estilhaçou-se e uma nuvem de fumaça negra invadiu a sala, obscurecendo tudo. Gritos de pânico e caos eclodiram ao redor, enquanto o lampejo de luz se transformava em um turbilhão de gritos e desespero. Zahara tentou gritar, mas a marca da explosão bloqueava sua voz, e um calor intenso a envolveu. Quando a poeira finalmente assentou,
Zahara se viu em meio a um cenário destruído. O que restava da sala de conferências estava em ruínas. Mesas viradas, computadores em chamas. E o rosto de Mário, dilacerado pelo horror. O que foi isso? Ele gritou, a voz quebrada pela tensão. Leonel, você fez isso? Zahara se virou bruscamente, mas Leonel não estava mais ali. Em seu lugar, um eco sussurrante da sua figura desaparecia sob as sombras das chamas. Zahara! O grito de seu pai cortou a neblina do caos, e ela ouviu lutando para se erguer entre os destroços. Precisamos sair daqui! Antes que pudessem se mover, a tela que ainda funcionava exibia uma nova mensagem. Desta vez, com um tom ameaçador e um símbolo que Zahara reconheceu. A sombra sempre esteve mais próxima do que você imagina. Você não pode escapar do seu destino. Em um instante, tudo o que Zahara pensou saber sobre família, identidade e lealdade desmoronou. A verdade estava mais perto, mas em meio ao caos, ela percebeu que a verdadeira batalha não era só contra as forças externas, mas contra as suas próprias raízes e a legião de traições que pairavam acima dela. Zahara olhou para o pai e sentiu o peso de sua história sobre os ombros. Precisamos descobrir a verdade, mas não sei nem por onde começar. O murmurinho dos outros era um eco distante. Estamos juntos nessa, não importa o que aconteça, ele respondeu, mas a incerteza em sua voz deixava muito a desejar. Como um último golpe inesperado, um novo estrondo reverberou, e um grupo de figuras encapuzadas invadiu o espaço. Agora, o jogo começa, uma voz profunda soou, e enchendo a sala com um pressentimento de que o que estava por vir mudaria tudo novamente. O destino de Zahara estava em jogo, e a linha divisória entre amiga e inimiga nunca pareceu tão tênue. As luzes piscavam, sombras dançavam nas paredes em ruínas, e o ar quente estava carregado de pânico. Zahara sentiu a adrenalina pulsar em suas veias enquanto se preparava para o confronto com as figuras encapuzadas. Um frio percorreu sua espinha, quando a voz profunda ressoou no espaço devastado, como se o próprio chão tremesse sob o peso das palavras. Agora, o jogo começa. Os encapuzados avançaram, seus passos firmes ecoando como um tambor de guerra. Zahara prontamente se colocou na frente de seu pai, o instinto de proteção aflorando em meio ao desastre. O que vocês querem de nós? Ela exigiu, evidente bravura ocultando a angústia que a consumia. Uma das figuras, mais alta e imponente, ergueu a mão. O silêncio cortante seguiu-se, deixando apenas o som distante das sirenes. Finalmente o capuz foi removido, revelando um rosto familiar. Valéria, a mentora de Zahara na vantagem. Uma mulher que sempre parecia saber mais do que dizia. A expressão dela era enigmática, misturada com uma determinação feroz. Estamos aqui para levar você, Zahara. Observamos você mais de perto do que imagina. A revelação disparou uma onda de choque através do coração de Zahara. Você estava por trás de tudo isso? A incredulidade se espalhou por sua voz. Você sempre me disse para confiar em você. Eu sei, mas a verdade é muito mais complexa. Sua mãe, ela é a chave para tudo isso. Valéria gesticulou com intensidade. E Zahara notou uma agitação crescendo no semblante dos encapuzados. A tensão crescia, como se um fio prestes a se romper estivesse tensionado ao máximo. Quem você realmente é, Zahara? A mulher avançou, o olhar penetrante destacando-se diante da incerteza.
Você não é apenas a filha do zelador. Você é a verdadeira herdeira da sombra e luz. A revelação desmoronou a realidade que Zahara acreditava entender. Um estrondo devastador que a fez sentir-se tonta. O que você quer dizer com isso? Minha mãe está viva? Sua voz tremia, um fio de esperança mesclado com horror. Valéria hesitou, e a sala mergulhou em um vácuo ensurdecedor. Ela não está apenas viva, Zahara. Ela é a líder que planejou tudo isso para lhe dar uma posição na linha de frente. As palavras cortaram como uma lâmina. Enquanto você aceitava o papel de vítima, ela estava usando você como uma isca. O queixo de Zahara caiu e seu coração disparou. Não, você está mentindo! Mas já fazia tempo que a verdade começou a se despedaçar em sua mente. As cores ao seu redor começaram a se misturar, desenhando uma nova realidade. Uma que jogava toda a narrativa em um abismo profundo. Por que você acha que entramos na sua vida? Você é uma peça crucial na batalha entre a Vantage e a sombra e luz. Nós pudemos moldar a sua força nas sombras, enquanto você acreditava não ter valor. Os encapuzados se moveram em direção a Zahara, como se a separação entre eles e seu futuro estivesse se dissolver. Um estrondo ensurdecedor, como um trovão de desgraça, interrompeu a declaração. A porta se abriu com um estrondo, e a figura de Leonel surgiu com um olhar frenético. O que está acontecendo aqui? Mas antes que pudesse compreender, ele se viu cercado por figuras que agora pareciam corpos separados de um conto de horror. Fique longe dela, Leonel! Valéria gritou, e de algum lugar nas sombras, uma voz conhecida emerge. É mais complicado do que você pensa, Valéria. Oh! Gritou Marcos, emergindo da penumbra. Um levantamento de testemunhas e desesperos. A verdade está ameaçada demais. E Zahara não pode saber tudo. Marcos, o que você está fazendo aqui? Zahara questionou. A confusão enlouquecendo seu coração. O tempo parecia ter parado. Cada dor se convertendo na descoberta de uma nova traição. O homem que ali estava, escondido entre sussurros e mentiras. O olhar entre Valéria e Marcos era um campo de batalha visceral. Você tem que escolher um lado agora, Zahara, ele suplicou. O que está em jogo é muito maior do que nós. Sua mãe não é apenas uma líder. Ela é a própria chavista de uma guerra que desestabilizará tudo. As paredes pareciam mais próximas, e Zahara sentiu que suas pernas tremeram. As revelações se entrelaçavam, formando uma teia de traições e alianças que a sufocavam. O que eu fui feita para ser? Ela murmurou. E em um trágico eco, a sala se encheu de murmúrios. Valéria olhou diretamente para Zahara, as lágrimas brilhando em seus olhos. O que você vai fazer? Um caminho que pode levar à sua liberdade ou à sua destruição. O silêncio estava prestes a ser quebrado por uma decisão. A verdade de seu legado pulsava ao seu redor, e Zahara sentiu a carga do destino se avolumar. Foi então que, como um golpe final, a luz começou a falhar novamente, e Zahara percebeu que estava prestes a fazer uma escolha que poderia mudá-la ou destruí-la para sempre. O ar estava carregado de tensão e incerteza. Zahara, com o coração batendo forte, sentiu o peso das decisões que precisava tomar. As figuras ali, cercando-a, referenciavam dramas antigos, lealdades quebradas e verdades difíceis. Estava diante de sua escolha e não poderia hesitar mais. Valéria,
Você disse que essa luta é muito maior do que nós dois. Zahara falou, a voz firme apesar do tremor. Mas eu quero ser a minha própria mulher, não uma marionete em um jogo que só vocês conhecem. Marco soltou um suspiro pesado, e mesmo Leonel, com sua confiança desmoronando, lançou um olhar nada agradável para ela. Zahara, sua lealdade está com eles, não com o que você acredita que seja uma escolha. Ela balançou a cabeça, decidida. Não vou deixar que o passado defina meu futuro. Vou escolher quem sou e não o que esperam que eu seja. E com isso, uma luz interna acendeu dentro dela, uma certeza de que a mudança estava apenas começando. Valéria, se a sua intenção é me proteger, então saiba que preciso conhecer a verdade. Ao invés de armar esse conflito, podemos fazer diferente. Que tal unir nossas forças para mudar isso tudo? Zahara desafiou, seu olhar atravessando a mulher que até então a guiara para uma guerra. As palavras de Zahara bateram forte, e uma fração de segundo depois, o ambiente ficou em silêncio. Valéria pareceu murchar. Você realmente acredita que isso é possível? Sim, respondeu Zahara, olhando ao redor. Temos que parar essa guerra antes que destrua mais vidas. Podemos construir um cenário onde a verdade liberte, não escravize. O olhar de Valéria começou a mudar. Talvez haja algo a se considerar. E antes que o diálogo pudesse avançar, um grito ecoou da parte de trás, vindo de seu pai. Zahara, cuidado! Os encapuzados avançaram, mas em vez de atacar, pararam. A tensão foi cortada por um silêncio intrigante. Zahara percebeu que a fé em suas palavras começava a movimentar as pessoas ao redor. O poder da verdade estava em suas mãos. Todos nós estamos nesse barco juntos. Precisamos decidir se vamos remá-lo ou deixá-lo afundar. Leonel franziu a testa, mas o entendimento ecoou em sua expressão. Se isso realmente pode mudar as coisas, ele olhou para os outros e, lentamente, o ambiente começou a se soltar. Era hora de um novo começo. As alianças eram formadas, e a sala estava repleta de murmúrios de concordância. A força de Zahara tinha se manifestado, como uma chama provando a força do seu propósito. Depois de um momento de calmaria, seu pai, emocionado, se aproximou, colocando a mão no ombro da filha. Estou orgulhoso de você. Vamos corrigir esses erros. A parceria deles mostrava um futuro um tanto mais brilhante. Zahara olhou para a tela, onde as gravuras da desonestidade ainda se desdobravam. Vamos expor a verdade, juntos. Se esta empresa é para todos, então que todos tenham voz. As luzes começaram a brilhar com mais intensidade, como se aprovar o renascimento da Vantage. O caos começou a se transformar em esperança. Em um último instante, antes de tudo se acomoda, Zahara sentiu algo no fundo de seu ser. O som do seu nome ecoou em sussurros entre eles, mas havia também um eco do futuro, das escolhas que ainda estavam por vir. Ela sabia que não estava sozinha nesta luta. E na saída, no meio das sombras que ainda pairavam, uma figura se destacou. Uma mulher de olhar firme. Zahara congelou, reconhecendo a mirada de sua mãe, invisível sob o manto do mistério. O que essa revelação significava para seu destino? Enquanto seus pensamentos rodopiavam com as promessas de uma nova jornada, o ar vibrava com um novo potencial. Tinha certeza de que tudo isso era apenas o começo. E por trás dela,
Os ecos de um mundo em mudança chamavam. Um convite sutil a continuar. Precisamos que você se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio, porque somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de estarem juntos nesta jornada.